Bom dia! Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Opa! A música parou. O que será que está acontecendo? Bom dia, gente! Vamos ver se vai agora. Deus abençoe! Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Sexta-feira, dia 6 de março, peço que você coloque agora a sua família. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Bom dia, povo amado. Que Deus abençoe as nossas vidas. Nesse dia 6 de março, dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, pelo dom da nossa vida, pela nossa existência, porque estamos aqui como família católica, família cristã, para nos aprimorarmos na palavra de Deus, né? Para entender um pouco mais o que Deus, através de Jesus, o sol da justiça, tem para nos direcionar nessa sexta-feira. Lembrando que sexta-feira é dia de jejum, é dia de penitência, é dia de pararmos um pouquinho e nos reconciliarmos, primeiro conosco mesmos, né? Daquilo que o inimigo tem tentado roubar de nós, a nossa essência, nosso brilho, nossa vontade de viver. Quero orar nesse momento pela sua família também, tá bom? Quero agradecer minhas pérolas queridas hoje, de modo especial, todas as mulheres que participam comigo aqui da imersão de cura e libertação. Já passaram mais de 1000 mulheres aqui para a glória de Deus. E eu já vi que entrou aqui a Maria José, já vi que entrou aqui a minha querida Silene também. E Deus abençoe a sua vida, mulher querida. Lembrando que domingo nós comemoramos aí mundialmente, né, o Dia Internacional da Mulher. E depois eu vou terminar essa live com a música da Pérola, que é uma música nova que eu gravei, que fala da mulher virtuosa, a mulher segundo o coração de Deus, né?
Eu quero terminar a live hoje fazendo essa homenagem para você, tá bom? Você é mulher querida, que tem lutado, que tem batalhado, que tem aí orado pela sua família, pago o preço pela sua família. Quero orar por você também, tá bom, minha querida? E já quero convidar, mês de março, nós começamos uma nova imersão de cura e libertação para as mulheres. Lu, como é que é a imersão? A imersão é toda quarta-feira, 19h30 até as 21 horas, onde a primeira meia hora da imersão eu rezo por cura e libertação através dos temas que Deus vai sugerindo aqui para nós. Esse mês de março nós estamos trabalhando no meu deserto, Jesus florirá, porque estamos passando pelo período da quaresma, né? E o primeiro tema dessa imersão da quarta-feira foi a cura dos traumas. No meu deserto, Jesus que cura os meus traumas, né? Então você que ainda não fez a sua inscrição, pode fazer, porque eu mando essa primeira partilha, essa primeira aula, essa primeira oração gravada para você fazer, tá bom? Depois nós temos o atendimento individual. Hoje aqui na sexta-feira já atendi 5 mulheres aqui na imersão, tá bom? Onde você pode ali desabafar, deixar sua dúvida e o seu pedido de oração também. Você que participa da imersão sabe que eu atendo de segunda a sexta todas vocês, tá bom? E assim nós vamos crescendo na espiritualidade, na fé. Segundo ponto da imersão é resgatar esse amor pela palavra de Deus. Por isso nós temos aqui o nosso cantinho do café com pão. Café é aquela coisa gostosa, né? Que a gente fala para uma pessoa que não vê faz muito tempo, ou para uma amiga, vamos tomar um café para a gente conversar um pouquinho, né? E é nesse cafezinho aqui da manhã que eu convido você a sentar comigo aqui na mesa da minha casa, no meu consultório, no meu escritório, no meu cantinho de oração, e a gente unidas colocarmos aqui os pratos limpos, né? Dentro daquilo que Deus quer falar conosco, dentro daquilo que Deus quer nos alertar, dentro daquilo que Deus quer nos formar. O mundo quer nos deformar, ou seja, quer que a gente perca a essência, que a gente perca a forma. Quando a gente coloca algo numa forma, é para que aquilo saia com o mesmo formato daquele recipiente, não é? E assim nós nos colocamos hoje na forma de Jesus, na forma das coisas santas, porque o inimigo ele tenta todos os dias o mal, as pessoas más, é isso que nós temos visto na palavra de Deus, pessoas malignas, pessoas usadas pelo mal. Todos os dias o inimigo coloca pessoas, situações para nos desestruturar, para nos aborrecer, para nos fazer ficar deprimidas, né? Outra situação que a imersão de cura e libertação vem resgatar é a cura dessa depressão, a cura dessa tristeza que você anda, ou desse abatimento, desse desânimo, não sei, né, como que tá a tua vida aí. Mas, através da palavra e da terapia, nós vamos aqui nos levantando, entendendo que de todo o mal que nós possamos estar vivendo, Deus ele tira um bem maior. Só que para Deus tirar esse bem maior, nós precisamos estar com Ele. Não tem como Deus fazer se a gente não caminha com Ele. Entendeu, minhas queridas? Então fica aqui o convite para a imersão de cura e libertação do mês de março, que já começou, mas não tem problema, você pode entrar a hora que você quiser, tá bom? Lembrando que no dia 25 de março, a última quarta-feira, nós vamos ter aqui conosco a nossa querida psicóloga, doutora Esmeralda Carvalho, que tem um podcast em São Paulo também, e ela vai partilhar conosco o tema daquele dia, tá bom? Então venha, vai ser maravilhoso ter você, mulher querida, ferida, muitas vezes sem esperança, sobrecarregada, ter você aqui conosco nesse momento de alívio, nesse momento de cura, de libertação, tá bom? Hoje eu não estou muito bem,
devido à agenda muito pesada, muito puxada essa semana de atendimentos, que eu voltei, né, com força total. Minha garganta é a primeira que grita. Então aí tive dor de garganta à noite, né, a rouquidão, não tô muito legal, mas eis-me aqui, Senhor. Vamos ser fiéis ao propósito, que é partilhar a palavra de Deus e aqui a nossa vida. Colocar nessa mesa aqui, né, que é o meu altar diário, a nossa vida, para que Jesus possa, da melhor maneira possível, trabalhar conforme o querer dele em nós. Amém? Por isso, saúde. Saúde a tua vida, saúde a tua família. Nessa sexta-feira. E aqui vou tomar minha aguinha. E vamos começar a partilha da palavra. Lembrando que hoje é dia de Santa Rosa de Viterbo, né? Padroeira dos exilados. Talvez não é uma santa muito popular nossa aqui do Brasil, mas depois eu peço que você leia a história dela. Santa Rosa de Viterbo. O que ela fez pelas pessoas também na guerra, exiladas ou que foram exiladas para o seu país. O quanto ela lutou por essas pessoas, apresentando Jesus, tá bom? Inclusive a palavra de hoje vai falar disso. O que nós temos feito com o que Deus tem nos confiado, né? A Edna, minha querida aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, está falando que a imersão da quarta-feira agora foi um calmante tão grande que eu quase perdi o carro para consulta. Amém, Edna? Obrigada, querida, pela sua partilha aqui, tá bom? Outra aqui, quero pedir um favor para vocês. Aqui nessa setinha do cantinho, tá vendo aqui? Você pode compartilhar essa live, tá bom? Para mais pessoas assistirem. Se ela não pode assistir agora, ela pode assistir depois, no meu canal do YouTube. Luflix, Psicologia e Fé, tá bom? Luflix, Psicologia e Fé. Você pode acompanhar depois essa live no meu canal do YouTube. Glória a Deus. Um beijo para todas as minhas pérolas amadas. Esse trabalho que eu exerço com mulheres desde 2009, 2008. Quantos encontros, quantos retiros maravilhosos para as mulheres. E hoje a imersão de cura e libertação, para nós mulheres, é esse norte que Deus nos dá. O que é o norte? Quando eu estou perdido no meio da selva, no meio da floresta, eu preciso ter uma bússola para me nortear. E quando a gente encontra na bússola o norte, a gente consegue encontrar a saída. Por isso que a gente fala tanto em desnorteada. Estou desnorteada, né? Justamente porque a pessoa está perdida, a pessoa está sem rumo. Então aqui o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, a única verdade que gera em nós vida em abundância. Esse Jesus maravilhoso que vai nos nortear, que vai fazer nos situarmos no tempo, no espaço e dentro de nós, que é o mais importante. É a gente se encontrar aqui dentro e ressignificar a nossa vida. Amém? Quero aqui desejar um bom dia para minha querida Estrela, aqui do Canadá, de Montreal, que está assistindo agora o Café com Pão da Palavra, do trabalho dela. Deus abençoe, viu, Estrela? Estrela é nossa pérola desde o início da imersão. Foi uma das primeiras inscritas e está aí firme. Ela renova a inscrição dela pro ano. Quando chega em dezembro, ela faz pro ano todo a inscrição da imersão. E eu quero já pedir para vocês, nós temos algumas pérolas que não conseguem fazer imersão, não conseguem pagar a taxinha de inscrição. E tem algumas pérolas que doam essas inscrições. Nós temos 2 pérolas aqui que precisam muito da sua ajuda. Você que pode doar uma inscrição, me procure, tá? Tem uma especial aqui que eu acompanho bem pertinho, que está com o marido preso, tem os filhos pequenos, passa um perrengue danado
E é uma pessoa que aproveita a imersão, sabe? Aproveita as consultas, aproveita a terapia, aproveita muito aqui também a nossa partilha da Lexio Divino, todos os dias, tá bom? Então, você que pode generosamente doar para uma pérola fazer, saiba que o Senhor vai te retribuir muitas vezes mais, tá bom? Deus ama quem se dá com alegria. E quero aqui acolher os meus novos seguidores do dia de hoje, desse dia 6 de março, segunda semana da Quaresma, e vamos lá para a Palavra de Deus. Hoje, primeira leitura está no livro do Gênesis. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma palavra que eu gosto muito, uma história que eu gosto muito, que é de José do Egito. Lembrando que a palavra que eu partilho aqui todos os dias é a liturgia diária da nossa igreja, tá bom? Não é a palavra que eu escolho da Bíblia assim, minha mãe mandou eu escolher, não, entendeu? Eu pego aqui o que a palavra, a liturgia da nossa igreja, selecionada, estudada, ela sugere para nós. E hoje a primeira leitura vai falar assim: Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, o que a liturgia vai nos mostrar hoje? A realidade da inveja, a realidade do ciúme, né? O que uma pessoa é capaz de fazer dominada pelo espírito maligno do ciúme e da inveja, né? Claro que esse pai dava mais atenção para esse menino que nasceu na velhice, os outros já era tudo marmanjo, barbado. Que mal que tem nisso? Mas o coração bom se alegra. O coração bom se rejubila junto com a alegria do pai e da mãe. Agora o coração maldoso, o coração dominado pelo ser lá que tem rabo e chifre lá do andar de baixo, pessoa dominada por esse coração maldoso, peludo, ela não se alegra, ela inveja. E aqui, como nós lemos, né? Eles odiavam esse irmão. E não podiam nem mesmo ouvir a voz dele, ouvir falar dele, e que ele falasse com eles, né? Ora, como os irmãos, versículo 12, de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse o pai a José, disse Israel, que é o nome do pai, a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Com certeza o pai falou assim, ó, vai lá, leva essa comida, essa ajuda, que eles estão lá faz muito tempo. Então pegou o mais novinho, José, né? E levou, e mandou para ir até os irmãos para levar alguma ajuda para eles. Lembrando que se você ler os capítulos anteriores a essa passagem, você vai ver que José era sonhador, lembra? José sonhava sonhos proféticos, sonhos que revelavam alguma coisa. E todo mundo ainda ficava com mais ciúme ainda de José, tá bom? Lembrando antes as palavras anteriores, né? Lá vem o sonhador, eles falavam invejando, né? E aí, versículo então 17, partiu José atrás dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. E eles, porém, tendo visto José de longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Olha que triste. A inveja não leva só ela a matar a pessoa no coração. Ela começa, então, a idealizar o mal para aquela pessoa. Ela começa a maquinar o que ela vai fazer para destruir aquela pessoa.
seja moralmente, através de uma fofoca, de uma calúnia, de um falso testemunho, ou seja, de forma concreta, contra a vida dessa pessoa, né? E disseram entre si, aqui eu repito, né? Aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, num buraco, né? Depois diremos ao nosso pai que um animal feroz o devorou. Olha o tamanho da maldade. E assim veremos para que servem os seus sonhos. Olha que maldade, né? Vamos matá-lo para ver para que serve o pai gostar tanto dele. O mal encarnado, né? O mal declarado. E quantas pessoas no dia de hoje estão passando situações exatamente iguais a essa? Sendo perseguido, sendo caluniado no seu trabalho, quem sabe dentro da própria casa. O filho já matou essa mãe no coração, o pai já matou o filho, e tantas situações familiares que a gente anula a pessoa da nossa vida por conta da maldade humana. E só tem um jeito da gente curar esse mal, e esse mal só pode ser curado conhecendo Jesus e sendo batizado no Espírito Santo, né? Versículo 21. Um dos irmãos, chamado Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto. E não o toqueis com vossas mãos. Rubem dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao seu pai. Então teve um irmão ali que passou um minuto de sensatez, de lucidez, e disse: não vamos matar ele, mas joguem ele na cisterna. Cisterna é um poço, né? Nós sabemos que mesmo que a pessoa sobreviva, ficam sequelas do tombo, quebram as pernas, tem água lá dentro também, a pessoa pode se afogar, mil coisas ainda pode acontecer, mas ele acreditava que com isso, quem sabe, esse irmão teria chance de sobreviver, né? Versículo 23. Assim que José chegou perto dos irmãos, eles tiraram a sua túnica de mangas longas que o pai fez, pegaram nele e lançaram-no na cisterna que não tinha água. Aqui essa não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava proveniente de Galahad. Os camelos iam carregados de especiarias, de bálsamo, de resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos? Olha daí, a maldade já vai se aperfeiçoando, né? Que benefício que a gente teria de matar o nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vender como escravo para os ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E concordaram então os irmãos em vender José como escravo, né? Concordaram eles. Então, ao passarem os comerciantes, versículo 28, os madianitas, tiraram José da cisterna. Olha que frieza. Machucado, com certeza, porque a cisterna é um buraco fundo, que a pessoa não consegue sair sozinha. Sem uma corda, sem uma escada ou sem ajuda, a pessoa não consegue sair sozinha. Tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata venderam aos ismaelitas e levaram José para o Egito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma curiosidade sobre essa primeira leitura é que 20 moedas de prata também foi o que Judas traiu Jesus. Ou seja, 20 moedas de prata valia um escravo. Então, lembrando, depois nós vamos viver isso na Semana Santa, Jesus foi entregue por 20 moedas de prata, o que valia um escravo. Você está entendendo? Por isso, quando a gente fala que Jesus se fez escravo, que Jesus se fez pecador, que Jesus se fez
um de nós, foi nesse sentido, né? O que Jesus está querendo nos mostrar com essa primeira leitura? Porque uma completa a outra, né? Que muitos de nós estamos jogados nessa cisterna, nesse buraco. Muitas pessoas vão para esse buraco por força própria, por situações da vida, e nós chamamos esse grande buraco de depressão. Aliás, na psicologia, se você for lá no dicionário, o que significa depressão? Depressão é um grande buraco. E José hoje é jogado nesse buraco. Imagina a tristeza desse menino quando viu que os próprios irmãos de sangue dele estavam fazendo isso com ele. Que tristeza, o quanto ele não chorou, o quanto ele não deve ter gritado, não façam isso comigo, né? Em contrapartida, tem também aqueles que nos jogam no buraco com suas atitudes, né? Com as suas atitudes maldosas, com o seu coração cheio de ódio, de inveja, fazem isso conosco. Eu já passei por isso. Perseguição na igreja, eu já passei, de pessoas invejosas, né? Mas graças a Deus chegou um momento que Deus nos tira desse buraco, nos justifica. Depois nós sabemos a história de José, o quanto José foi justificado, né? Mas depois nós vamos falando sobre isso nas outras leituras para a semana, tá bom? Vamos lá. E o salmo de hoje? Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. E a primeira maravilha que eu quero que você lembre é o dom da sua vida, preciosa. Você é uma maravilha do Senhor. Você é uma querida do Senhor. Você é uma pérola do Senhor. Hoje falando para as mulheres especialmente, porque no domingo nós celebramos esse dia da mulher. Mulher que tem sido morta através de tanto feminicídio aqui no nosso país, em tantos países, né? Mas parece que virou uma epidemia o feminicídio. Mas eu ouso em falar como psicóloga. Onde tem um homem violento, teve um lar violento. Onde tem um homem agressor, teve talvez uma genitora ou um genitor, agressores violentos, ou com contexto de vícios em casa, que fez essa pessoa desenvolver esse mal na vida dela, o mal da violência, né? Tudo bate, tudo grita, né? E é lógico, a força do homem é muito maior que a nossa, 4 vezes maior. A estrutura óssea do homem é muito mais reforçada que a estrutura feminina. A nossa força de mulher é uma força interna. Nós mulheres somos para dentro, né? Força para gerar, força para lutar pelos nossos. Já a força do homem é exterior, para construir, para progredir, para empreender, né? Para carregar um saco de cimento nas costas. Nós mulheres não conseguimos, nem podemos. Porque tudo que a gente faz em excesso, nosso organismo, principalmente a nossa parte abdominal, nosso ventre sente. Estoura o nosso útero. Tanto que hoje sofro uma doença, que é a endometriose, porque eu ergui peso. E rasgou uma cesariana minha. Entendeu? Então, por isso que a gente não pode erguer peso. Além do permitido para a mulher, né? Então, lembrai sempre das maravilhas do Senhor. E você é essa maravilha. Mas lembrai, né? A natureza. Eu moro aqui em Paraty, no Rio de Janeiro. Quão lindo esse lugar, né? Tem mais de 290 cachoeiras. Você lembra aquele filme do Crepúsculo? Aqui em Paraty tem a Cachoeira do Crepúsculo, onde foi gravado cenas do filme Crepúsculo. Esse lugar lindo, né? Um dia eu fui remar, eu gosto de remar, sabe? E um dia eu fui remar e do meu lado fui presenteada com um cardume de golfinhos me acompanhando. Nossa, como eu chorei naquele dia. As maravilhas do nosso Deus. Aqui onde eu moro tem muito passarinho, né? Às vezes eu tô falando aqui com vocês na live, chega tucano aqui na minha janela, aquele tchê-sangue que é bem vermelhinho, chega aqui na minha janela, e eu olho e glorifico, e falo, Senhor, obrigada,
pelas tuas maravilhas. Ter o coração grato. Parar de olhar um pouco só para o seu umbigo, né? E poder olhar para as maravilhas que Deus fez nesse mundo, que foi para nos alegrar. Tudo que Deus fez de belo, as flores, né? É para nos alegrar, para que a gente saia dessa depressão, para que a gente saia dessa tristeza e fica olhando só quem fez mal, e fica olhando só o mal, e fica olhando só o que é ruim. Não! Isso é cuidar da vinha do Senhor que está hoje que está hoje justamente no Evangelho. O que significa a vinha do Senhor? É a obra. São as coisas que Ele nos confia. São as coisas que Ele nos dá para que a gente administre, né? Então, o Evangelho de hoje, Mateus 21, do 33 ao 43, do 45 ao 46, vamos proclamar: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, uma plantação de uvas, e pôs uma cerca em volta. Fez nela um lagar. Lagar é aquele lugar que vai essa uva ser pisada para virar vinho, virar suco, né? Para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. O que significa isso na palavra? Deus preparou tudo. A cerca, uma torre, a terra, a semente. Começa lá da semente, né? Do arar, da terra. Depois de colocar as estacas, porque nós sabemos que a parreira de uva fica em cima, não pode ficar na terra, porque senão ela apodrece. É um fruto muito sensível ao calor, ao frio, à chuva, aos micro-organismos. Então é colocado em cima. Tudo é preparado, ou seja, Deus preparou tudo para a nossa vida ser uma vida cheia de bênção e de graça. E depois esse dono da vinha arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. O que significa arrendou? Não vendeu a terra, mas alugou para aqueles homens durante um período de tempo, por um valor. Eles vão se beneficiar da colheita, do que eles plantam, né? E o dono vai receber um aluguel daquela terra. Quando chegou o tempo da colheita, Jesus explicando isso ali para os seus discípulos e para alguns sacerdotes, né? Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados até aqueles vinhateiros para receber seus frutos. Porém, o que aconteceu? Esses arrendadores, esses inquilinos daquela terra, daquele senhor, se apegaram àquela terra. E pensaram assim: quando ele vier cobrar, nós vamos matar ele, vamos ficar com a terra. Foi isso que aconteceu, né? A maldade do coração, de novo aqui na palavra. O mal, a inveja, a cobiça do que o outro tem. Uma pessoa vazia de alma, sempre ela faz comparação, você já percebeu? Por que eu rezo tanto, sou tão de Deus e não tenho? E porque fulano rouba, não sei o que e tem, né? Não podemos ser assim. Desejar o mal, invejar o que o outro tem, né? E foi isso que eles fizeram aqui na palavra. E os vinhateiros, porém, agarraram os empregados que o dono da vinha mandou, espancaram o empregado, espancaram um, mataram o outro, e o terceiro apedrejaram. Como quem diz, essa terra aqui agora é nossa. Nós não vamos dar. Nós não vamos nem pagar o aluguel e não vamos nem devolver a terra, né? O que significa isso, minhas queridas, na palavra de Deus? Querendo falar para nós que cuidado, que enquanto você está fazendo as coisas de bom coração, tem pessoas desejando passar a perna na gente, né? Mas o proprietário, versículo 36, mandou de novo outros empregados
e em maior número do que os primeiros. Mas eles trataram da mesma forma e finalmente o proprietário então enviou o seu filho. O que Jesus estava falando aqui nas entrelinhas? Jesus estava falando dele mesmo para aquele povo, né? Mandou o seu filho pensando: se eu enviar o meu filho, eles vão me respeitar. Só que, porém, os vinhateiros, ao verem o filho, disseram: este é o herdeiro, vinde e vamos matá-lo, e tomamos posse da sua herança. Então agarraram o filho do dono daquela terra, jogaram para fora da vinha e o mataram. A pessoa por poder, a pessoa para ter o que o outro tem, é capaz até de matar, né? Nós vemos muito isso. Por isso nós temos que ter cuidado com quem nós fazemos negócio, nós temos que ter cuidado com quem nós colocamos dentro da nossa casa, muito cuidado, né? Versículo 40, pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Que a terra é do homem. Ele vai ter que tomar providências judiciais em relação a isso, criminais em relação a isso, né? E os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha para outros vinhateiros que lhe entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus lhe disse: muito bem, vocês estão entendendo? Jesus disse: vocês nunca leram as Escrituras? Que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? O que é a pedra angular? Pedra de fundação, aquela que dá sustento. E nós sabemos muito bem que Jesus é a pedra angular, né? Por isso vos digo, versículo 43, o reino dos céus, o reino de Deus, vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Traduzindo, se nós somos pessoas que só amaldiçoa, que só pragueja, que não progride, que não prospera, no sentido espiritual da palavra, né? O Senhor vai tirar de nós essa vinha, o Senhor vai tirar de nós essa graça e passar para quem merece. E os sumos sacerdotes, versículo 45, os fariseus ouviram a parábola e compreenderam que Jesus estava falando deles. Ficaram bravos, né? Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esses dias, minhas queridas, eu estava assistindo um vídeo daquelas pessoas famosas, jogador de futebol, pessoas da música e tal, que ganharam muito dinheiro e que perderam tudo e moram até na rua hoje. Sabe esses vídeos que tem no YouTube? Esses dias eu estava terminando de assistir um jornal e entrou nesse vídeo, eu falei, eu vou assistir, né? E ali fala por que a pessoa perdeu. Ou perdeu porque confiou em mulher que tirou tudo, né? Rapariga, pessoa de má, né, de vida suspeita, ou jogou, perdeu no jogo. Tem um que perdeu 6 apartamentos no jogo. 6 apartamentos no jogo. Teve outro que perdeu tudo com a droga e com a bebida. Teve outro que perdeu tudo dando festas e prostituição, que foi justamente a palavra de ontem, do evangelho de ontem, do rico e do Lázaro, né? O rico fazia festas, banquetes, ostentação, e a hora que acaba, a pessoa se vê sozinha. Cadê os amigos que vinham nas festas? Ou seja, isso que o Senhor nos dá, o nosso ganha-pão, até mesmo a prosperidade material, não é pra gente fazer isso, mas é pra gente fazer o bem. Primeiro, até mesmo ampliando essa vinha. Eu vi, aí em contrapartida a gente vê empresários bem-sucedidos que têm obras na África, que têm obras em várias entidades aqui do Brasil assistenciais, porque ela entendeu que o dinheiro dela tem que servir para multiplicar
e ajudar pessoas, né? A festa passa, a droga passa, os jogos passam, né? E quando a gente chega numa certa idade, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, o que eu fiz, né? É essa vinha que Jesus vem pedir conta, né? Essa vinha que Jesus vem pedir conta. O que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo com o dom que eu te dei, né? O que você está fazendo com o dom precioso da tua vida? Que ninguém, mais do que você, tem a permissão de cuidar desse dom e o poder de cuidar do que você mesma, né? Então hoje a palavra vem dizer para cada um de nós aqui, vamos cuidar dessa vinha, vamos cuidar dessa terra que o Senhor nos dá, mas ao mesmo tempo não vamos invejar quem tem, ao mesmo tempo não vamos cobiçar quem é próspero. Mas vamos pedir que... A minha mãe tinha uma oração que eu gostava demais. Ela falava assim, Jesus, o meu R$1 é 10. O meu 10 é 100 e o meu 100 é 1000. Minha mãe fazia essa oração. Ou seja, o pouco com Deus é muito, né? E que Jesus não seja tirado da nossa vida pelas coisas que a gente pensa, ou fala, ou faz. Por isso é tempo de conversão. É tempo de quaresma, é tempo de mudar essa cabeça. É tempo de deixar Jesus batizar-nos com o seu Espírito Santo para mudar esse nosso jeito muitas vezes mesquinho, que não divide nada com ninguém, que não olha para o próximo, entendeu? Ou quem sabe que só olha para a sua necessidade ou para aquilo de ruim que está acontecendo com você. Nós temos que parar e olhar que existem pessoas aqui, como diz a palavra de Deus, que estão sendo mortas, que estão sendo machucadas, apedrejadas e feridas pela maldade humana. Amém? Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, que o inimigo seja derrotado, que Maria passe na frente e pise na cabeça da serpente. Minhas queridas, eu não sei como é que eu vou estar, já quero dar esse recadinho aqui para vocês, 3 horas da tarde. Hoje eu queria muito rezar o terço da misericórdia para nós mulheres aqui no Instagram, depois sobe pro YouTube, né? Especial do Dia das Mulheres, que vai ser no domingo. Vamos ver como é que vai estar minha garganta. Eu aviso no grupo, tá bom? Nos grupos nossos aqui da imersão, tá joia? E eu vou encerrar orando por você aqui agora nesse momento e vou terminar com a música Pérola, que é a minha nova música para as mulheres, para você, querida. Saiba que sua dor, seu sofrimento serve para que você se torne uma joia preciosa, tá bom? Você tem valor. Eu quero pedir, Senhor, nesse momento, por cada um de nós, que temos esquecido que o Senhor tem projetos, planos de salvação, que o Senhor já preparou o terreno, que o Senhor já deu ali para nós uma cerca, uma torre, já nos protegeu, já nos selou com a presença do seu Filho Jesus em nossa vida. O que mais nós podemos querer, né? Fazer o bem todo dia, pensar o bem todos os dias e viver conforme a tua igreja nos propõe todos os dias. É isso que nós precisamos, amém? Fugir das ocasiões de pecado, fugir daquilo que a gente vê que é cilada do inimigo na nossa vida, para que a vinha não seja retirada de nós, amém? Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Quero agradecer aqui a partilha da querida Cíntia Pinheiro, né? Bom dia, Lu, estou um pouco melhor. Ontem fui até o padre,
Foi lindo, estou um pouco melhor. Aqui ontem o pai dela faleceu, né? Que o pai está num bom lugar, glória a Deus. É para isso que serve a nossa fé em Jesus. Pra gente ser melhor aqui, porque a gente sabe que ele não é eterno. Nós vamos passar, né? Então entregamos também para a mulher das mulheres, Nossa Senhora do Apocalipse, aqui nessa imagem que eu tenho essa devoção, e oremos. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, minhas queridas, Deus abençoe. E lembrando que essa live depois está no meu canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube. Estou recomeçando, meu Instagram foi clonado, gente. Estou recomeçando. Volte a se inscrever no meu canal do YouTube e volte a me seguir no Instagram. Meu canal, meu Instagram tinha quase 300 mil seguidores. Nunca comprei nenhum seguidor, viu? E de repente ele foi clonado, eu perdi meu Instagram e recomecei com esse aqui. Então se inscreva, tá bom? Obrigada, amo vocês, Deus abençoe. E vai para vocês a música Pérola. Essa música que eu fiz para as mulheres. Quero agradecer aqui o Fabinho da Canção Nova no sax, Rogério de Príncipe na bateria, produção do meu querido Diego Contiero, gravação no estúdio da Eliana Ribeiro, a Lance Digital. Deus abençoe para você, Pérola. Somente um grão de areia consegue entrar na concha, ferindo a sua ostra. Depois de muito tempo é achada, e vejam só, uma linda pérola se formou. Talvez ainda não entendas pra que teu sofrimento, a dor e o lamento e a espera. É Deus te transformando na mais bela pérola. Mulher virtuosa você deve ser. Mulher segundo o coração de Deus. Virtuosa você deve ser. Mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que deixa Deus trabalhar em seu ser. Um dia ela irá se transformar na mais bela pérola. Beijo, queridas, amo vocês. Um super coração pra vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Te proteja, te guarde. Talvez ainda não entendas pra que teu sofrimento, a dor e o lamento e a espera. Como é difícil a espera, né, gente? É Deus te transformando na mais bela pérola. Mulher virtuosa você deve ser. Mulher segundo o coração de Deus. Mulher virtuosa você deve ser. Mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que deixa Deus trabalhar em seu ser.
Um dia ela irá se transformar na mais bela pérola. Um dia ela irá se transformar na mais bela pérola. Tchau, gente. Um dia ela irá se transformar na mais bela pérola.